você? Me chamo Alexandre Melati, sou professor de Direito Eleitoral e também estou coordenador da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Subseção Londrina, no Paraná. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite de fazer parte desse projeto, ainda mais nesse momento aí que estamos vivendo, de aulas suspensas, aula por via remota, né, e poder participar de discussões tão importantes ao lado de grandes professores e professoras nesse projeto, para mim é uma grande honra, tá certo? E o meu desafio aqui é abordar a questão dos impactos da Covid-19, que é a doença, né, causada pelo novo coronavírus, nas eleições 2020 e a inconstitucionalidade da prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. E também vou tratar aqui sobre o adiamento das eleições. A questão aqui posta se dá por uma razão muito clara. Nós estamos vivendo diariamente aí, né, o avanço dessa doença no nosso país. Nós temos eleições marcadas para outubro de 2020, o primeiro turno no dia 4 de outubro. Antes disso, temos convenções partidárias, temos todos um calendário eleitoral, transferência de título. Então, gente, diante de toda essa situação, nós sabemos que na eleição é muito comum a aglomeração de pessoas e a maior parte das medidas de enfrentamento a essa doença tem sido o quê? Justamente evitar-se essas aglomerações. E na eleição nós temos filas para votar nas sessões, nós temos um grande movimento de eleitores no mesmo local, nós temos a parte da questão até mesmo da urna eletrônica. Tudo isso realmente nos preocupa e preocupa a todos em relação ao avanço dessa doença. Entretanto, diante desse cenário, surgiu-se algumas propostas em relação às eleições. Algumas vozes defendendo primeiramente o adiamento do pleito para ainda este ano, tá? Pelo menor tempo possível e o tempo estritamente necessário para que se realize o pleito com segurança. Entre essas vozes nós temos inclusive o Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por outro lado, também temos pessoas e entidades defendendo a questão da unificação das eleições, jogando o pleito desse ano para o ano de 2022, para ser junto com a eleição de presidente, governador, senador, deputados federais, deputados estaduais. E nesse caso, os atuais mandatários, os atuais prefeitos e vereadores teriam um mandato prorrogado por mais 2 anos. Então, eu vou dividir essa aula em 2 partes. Primeiramente, eu vou falar sobre o adiamento das eleições. E na segunda parte do vídeo, nós vamos conversar sobre a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, tá certo? Nós temos algumas perguntas que precisam ser respondidas. É possível adiar o pleito? Deve ser feita uma lei ou uma emenda constitucional? O adiamento ele pode levar a eleição apenas até dezembro ou esse adiamento pode ultrapassar esse ano e ser realizado no ano que vem? E daí, o que faremos com os atuais vereadores e prefeitos eleitos? Pode haver a prorrogação dos mandatos desses representantes eleitos? É possível? Quais princípios estão envolvidos nessa situação? Primeiramente, em relação ao adiamento das eleições. O artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal, ele trata sobre que as eleições de prefeito e vice-prefeito e vereadores ocorrerão a cada 4 anos. Já o inciso 2 desse mesmo artigo 29 da Constituição, ele fala que as eleições de prefeito, vice e vereadores serão realizadas no primeiro domingo de outubro do ano do final do mandato. Ou seja, no ano que vai encerrar o mandato daqueles, vai ocorrer a eleição no primeiro domingo de outubro. Nesse sentido, nós temos que o prazo, a data do pleito está prevista na Constituição Federal.
Então, por isso, é possível adiar a eleição? É possível, mas mediante uma emenda constitucional que altere esse inciso 2 do artigo 29 ou que inclua lá nas disposições constitucionais transitórias essa previsão transitória de que esse ano, em razão da pandemia, em razão das recomendações da OMS e das autoridades sanitárias, não era viável realizar o pleito e por isso se altera, né, a data das eleições. Então, veja bem, é possível realizar o adiamento, desde que seja por meio de emenda constitucional, ou alterando o inciso 2 do artigo 29, ou incluindo um artigo lá nas disposições transitórias da Constituição. Então não seria possível, nesse sentido, não seria possível o adiamento das eleições por meio do quê? De uma resolução do TSE ou por meio de uma decisão do TSE. Porque a data do pleito está prevista na Constituição Federal. E a data, nesse caso, desse ano, é no dia 4 de outubro de 2020. Mas não é só isso. Nós também temos no Brasil uma legislação eleitoral. A Lei 9.504/97, conhecida como Lei das Eleições, essa lei ela dispõe, entre outras coisas, de propaganda eleitoral, mas também dispõe em relação aos prazos de convenção partidária, dispõe sobre o registro de candidatura, dispõe também sobre a própria campanha, quando se dá o início da campanha eleitoral. Por isso, não bastaria para adiar o pleito alterar apenas a Constituição por meio de uma emenda constitucional. Seria necessário também realizar o quê? Realizar uma alteração legislativa por meio de projeto de lei, alterando a legislação eleitoral, a Lei 9.504/97. Por falar em convenção, talvez você não tenha afinidade com o assunto. A convenção é o momento no qual os partidos políticos definem o quê? Quem serão os seus candidatos na chapa de vereadores e quem será o seu candidato majoritário de prefeito ou de vice-prefeito, ou ainda se farão coligação para o cargo majoritário. Lembrando que não é mais permitida a coligação para os cargos proporcionais, tá certo? Então, os partidos se reúnem em um local, com seus filiados e os seus delegados, que são eleitos por meio nos termos, né, do estatuto partidário, e nesta convenção serão definidos aí se haverá chapa de vereadores, quem serão os candidatos, se haverá candidato a prefeito, a vice, quem será, ou se vai formalizar aí uma coligação. Então a convenção ela tem aí uma aglomeração, é um ponto muito importante, por isso que alguns defendem aí o adiamento, porque já ocorre o prazo legal para ocorrer as coligações, as convenções, é do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então está bem próximo da gente ainda, né? Mas, como eu disse, nesse sentido, em relação ao adiamento, apesar da possibilidade de se adiar, ela não pode ser então realizada por meio de resolução do TSE e muito menos por meio somente de uma decisão do TSE. Ela vai precisar o quê? Ela vai precisar de uma emenda constitucional e, além disso, de alterações por meio de projeto de lei da Lei 9.504 em relação aos prazos eleitorais. E alterando a eleição, inclusive vai ter reflexo em outras situações, como, por exemplo, que uma das condições de elegibilidade é estar filiado a um partido político 6 meses antes do pleito. Ou seja, o pleito é 4 de outubro. Até agora não se mudou, né? É 4 de outubro. Então, 6 meses antes do pleito, quem estava afiliado a um partido político pode colocar o seu nome à disposição do partido em convenção. Se o prazo da eleição for jogado lá para o final do ano, em dezembro, esses 6 meses, logicamente, também vai mudar. Então, o adiamento das eleições, ele transformará o quê? Uma grande mudança também no calendário eleitoral vigente, tá bom? Só para título de curiosidade, no mundo inteiro, a pandemia já foi responsável por adiar 47 eleições, tá bom? Mas, gente, o adiamento ele só
pode ser realizado nesse ano 2020. Por quê? Se nós adiarmos para o ano que vem, 2021, nós teremos que resolver a situação dos municípios e os atuais eleitos, que estão no cargo. Adiando para o ano que vem, quem vai ser responsável pelo poder legislativo, quem serão os vereadores, quem será o prefeito do município. Por isso, vem uma outra situação, que é a questão da prorrogação dos mandatos. Quando se fala em adiamento do pleito, dentro do mesmo ano, 2020, nós temos a possibilidade de emenda constitucional e de projetos de lei para alterar a lei eleitoral. Quando se fala em prorrogação dos mandatos, tá, em adiamento do pleito para 2022, 2021 e a prorrogação do mandato dos atuais vereadores e prefeitos, nós vamos encontrar restrições firmes da Constituição. Por quê? Porque nós temos princípios, inclusive cláusulas pétreas, que não vão permitir que se prorrogue os mandatos dos vereadores e prefeitos atuais. Tá certo? Então, começando pelo artigo 29, que eu já mencionei, inciso 1, que fala lá que o mandato dos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos é de 4 anos. Quando a pessoa foi lá, em 2016, depositou a sua confiança, depositou o seu voto, exerceu o seu direito de voto, concretizou a sua soberania popular. Naquele momento, ela deu um mandato, ela concedeu um mandato, ela, através do seu poder, o poder que emana do povo, né? Ela concedeu um mandato de 4 anos. Como que ficaria se agora, no final do mandato, a gente prorrogasse os mandatos para mais 2 anos? O primeiro ponto que eu chamo a atenção é em relação à soberania popular. A soberania popular é aquela que concede o quê? A legitimidade aos eleitos. A soberania popular, ela é a representação do poder que emana do povo. A Constituição fala que o poder pertence ao povo e é por ele exercido através de representantes eleitos por meio do voto direto, secreto e periódico. Ou seja, o primeiro ponto que a prorrogação dos mandatos iria atingir, iria prejudicar, seria a questão da soberania popular, tá certo? Além disso, o sufrágio que pode ser entendido como a manifestação de vontade de um conjunto de pessoas, né, pela escolha dos seus representantes políticos, o sufrágio é o meio pelo qual se concretiza a soberania popular. E é um dos pilares da democracia e também dos direitos políticos. E o sufrágio também estaria sendo desrespeitado se nós prorrogássemos os mandatos dos atuais representantes eleitos. Além disso, nós temos a questão do voto. O voto não se confunde com o sufrágio, tá certo? O sufrágio é o direito. O voto é o meio pelo qual se exerce direito. Ou seja, o voto, além de ser o meio pelo qual se exerce o direito do sufrágio, ele também é a concretização da soberania popular. E lá, em 2016, quando o eleitor foi e votou, exerceu a sua soberania popular, exerceu o seu direito de sufrágio, ele concedeu um mandato de 4 anos. Portanto, somente o povo, titular desse poder supremo, que pode conceder mandatos. Não há de se falar, tendo em vista esses princípios da soberania, do sufrágio, o voto direto, secreto e periódico, não há de se falar em prorrogação de mandato por conta justamente desses princípios. Inclusive, podemos falar até em relação a um princípio republicano, a um princípio democrático, a um princípio representativo. Todos esses princípios eleitorais estariam sendo desrespeitados ao se permitir a prorrogação do mandato, ainda que seja feita por meio de emenda à Constituição. Vale lembrar que a Confederação Nacional dos Municípios defende a ideia de unificação das eleições e da prorrogação dos mandatos. E, inclusive, já há propostas de emenda à Constituição tramitando lá no Congresso Nacional. Tá certo? Aliás, gente, soberania, sufrágio e o voto. Em relação ao voto,
nós temos uma outra situação muito importante para a nossa questão de eleitoral, que é a periodicidade das eleições. A periodicidade das eleições é uma cláusula pétrea. Portanto, ao se permitir a prorrogação dos mandatos, também se estaria afrontando a periodicidade das eleições. Muito bem? Tudo certo? Tudo tranquilo até aqui? Agora, eu vou trazer uma outra situação. Vamos voltar um pouquinho e falar também do adiamento. Eu disse, e não foi mentira, tá bom? Eu disse e reafirmo que é possível adiar as eleições, desde que seja feito por meio de emenda constitucional e também em relação à data do pleito, mas também por meio de legislação, da mudança da legislação eleitoral e quanto aos prazos e quanto a algumas datas como convenção partidária, registro, campanha eleitoral e tudo mais. Só que nós temos um outro princípio eleitoral, que é o princípio da anualidade eleitoral, que vai não somente influenciar na questão da prorrogação dos mandatos, mas também vai influenciar na questão do adiamento das eleições. O que prevê o artigo 16 da Constituição Federal, que é o princípio da anualidade eleitoral, é o seguinte, é que a lei que muda o processo eleitoral, ela tem que ser aprovada um ano antes da eleição. Ou seja, nós estamos a poucos meses do pleito. Pelo princípio da anualidade eleitoral, que também é considerado uma cláusula pétrea da Constituição, nós, mesmo se mudássemos a Constituição hoje, essas mudanças só valeriam para a próxima eleição, em razão do princípio da anualidade eleitoral, que visa impedir o quê? Mudanças abruptas e mudanças casuísticas da legislação eleitoral, que vai prejudicar o quê? A paridade de armas, concedendo benefícios, ou beneficiando, privilegiando certas pessoas. E não há dúvida que se você prorrogar os mandatos por mais 2 anos, você vai beneficiar, você vai acabar privilegiando os atuais detentores de mandatos eletivos a nível municipal. Então, por isso, o princípio da anualidade barraria também a questão da prorrogação dos mandatos, porque as mudanças casuísticas, as mudanças que visam beneficiar as pessoas, ou as mudanças que alteram, causam surpresa no jogo, elas são tidas como proibidas, né, no próprio ano da eleição. Deveriam ser aprovadas um ano antes da eleição. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas também a questão da anualidade também não vai prejudicar ou impedir aquela mudança em relação ao adiamento da eleição, em relação à situação do mudar o pleito para dezembro, para novembro? Não vai também incidir nessa proibição de alterar a legislação no ano do próprio pleito? Olha, realmente, se nós chegarmos ao ponto, possivelmente mês que vem, que é junho, e ser constatado que não há viabilidade para se realizar o pleito, para se realizar a eleição, eu não tenho dúvidas que será preciso uma grande união de legislativo, judiciário e executivo. Para quê? Para flexibilizar ou para relativizar um pouco esse princípio da anualidade no que tange a possibilidade de adiamento do pleito para o mesmo ano de 2020. Tendo em vista que é uma situação, se chegarmos a esse ponto, de calamidade pública e uma situação que inviabiliza a eleição, inviabiliza o exercício democrático. Agora, não há de se falar em prorrogação dos mandatos, não há de se falar em flexibilização da regra da anualidade eleitoral para que seja prorrogado e unificado o pleito para 2022. Porque nesse aspecto, não se tem, nesse sentido, uma necessidade de se prorrogar até 2022, tá certo? Não tem também a necessidade de se prorrogar o mandato por mais 2 anos. O que nós precisamos é de segurança para votar. Por isso, o adiamento no tempo estritamente necessário
para se realizar com segurança as eleições. Agora, se falar em prorrogação dos mandatos, nós temos vários princípios, já foi falado aqui, que vai ser infringidos, que vai ser confrontados. Não é somente vamos prorrogar, vamos economizar o dinheiro do fundão eleitoral, vamos mandar o fundão lá para o combate à Covid. Não é somente isso. Nós temos que pensar que a nossa própria ordem democrática ela está em jogo. Por quê? Eu estou falando de soberania popular, princípio republicano, princípio representativo. Estou falando de sufrágio universal, Estou falando de voto. Estou falando de periodicidade de voto. Muitos desses cláusulas pétreas. Então, como podemos falar em prorrogar mandato, mudar a regra do jogo neste momento? Me parece que é uma proposta que surge com com todo respeito a quem defende de forma muito séria essa proposta, me parece um pouco de oportunismo de se propor isso agora e tão precocemente. É preciso sim acompanhar o cenário, é preciso sim chegar em junho e ver se tem condições de realizar o pleito, realizar convenções ou não, e caso contrário, se faça um grande esforço conjunto e se realize mudanças na Constituição e na legislação eleitoral para adiar o pleito para a data máxima possível para se garantir a segurança de todos e também a nossa saúde democrática. Tá certo? Eu quero agradecer muito a sua atenção, muito obrigado pela sua companhia, espero que eu tenha contribuído nesse momento de pandemia aí, com algumas reflexões, com algumas considerações e espero, quem sabe, ter a oportunidade de encontrá-los novamente. Muito obrigado e até a próxima vez. Tchau, tchau.